Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisa passar para atravessar o rio da vida. Ninguém exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem números e pontes e semideuses que te oferecerão para levar além do rio. Mas isso te custaria a tua própria pessoa. Tu te perderias. Existem no mundo um único caminho para onde só tu podes passar. Onde leva? Não pergunte. Segue-o. Nietzsche. Olá. Bom, esse vídeo ele tem como propósito esclarecer algumas coisas em relação ao pensamento do Nietzsche. Assim como muitas pessoas, eu no começo, quando li a primeira obra que eu li, né? Não que ele escreveu, O Anticristo, fiquei totalmente com um sentimento de repugnância. Mas por que será? Simplesmente pelo fato de eu não saber interpretar as obras do filósofo. E isso acontece muito e bastante. Desde que ele publicou o seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, e ao longo de sua vida, Nietzsche ele sempre foi muito mal interpretado. E após a sua morte, sua filosofia foi ainda mais posta sob suspeita, torcida e distorcida. Mas também, por outro lado, louvada e adorada. Sobretudo, ela foi utilizada para os fins mais diversos e antagônicos. Amada ou odiada, venerada ou combatida, mas muito raramente compreendida, o que a polêmica filosófica desse filósofo alemão, que criticava a cultura alemã, não suscitou foi a indiferença. Isso porque suas ideias criticavam de maneira contundente, a golpes de martelo ou como dinamite, tal como o próprio Nietzsche descrevera em suas obras. Os pilares da cultura ocidental, das crenças em geral, em sua época e a nossa, e a estrutura e principalmente a vida social. E não poderia deixar de falar, foi um grande filósofo crítico do cristianismo. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Trarei aqui visões diferentes de vários filósofos e também da minha própria experiência e em cima do meu projeto de pesquisa, que se intitula Moral Cristã como Moral Escrava da Humanidade. E vamos lá, né? A ideia do Nietzsche de destruir esse pensamento cristão. Né? E tem uma frase dele muito forte que se você quer respirar ar puro, precisa não frequentar as igrejas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falo e com muita clareza, porque nós não estamos falando de fé, estamos falando de moral, né? Então disso a gente tem toda a liberdade para falar. Cada um que trate sua fé como bem entende, mas isso aqui não é fé, isso é filosofia, isso não é religião, né? Então a questão aqui é o seguinte, a constituição dos valores nihilistas para o Nietzsche, antes de tudo, produção do judaico-cristianismo. A ideia de culpa é uma ideia fundamentalmente judaica, que obviamente passou para o cristianismo. O judaico-cristianismo junto, essa combinação, né, produziu uma coisa impressionante que é dos fracos e oprimidos é o reino dos céus, dos aleijados, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Se é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós devemos ser pobres, fracos, tristes. A possibilidade de encarar a existência e a vida sem as próteses e sem os consolos de que o homem careceu até aqui para poder suportar a existência. Isso é, ser capaz de levar até o fim uma vida cujo único sentido consistiria em ter a forma bela de uma obra de arte. O que o Nietzsche faz é mostrar para o homem moderno que Deus está morto e que nós todos somos os seus assassinos. E pelo cristianismo. Nietzsche é um filósofo curioso que nota um parentesco muito grande entre o cristianismo e o platonismo. Platão
é o criador, talvez da definição, talvez não seja a mais verdadeira, mas é a mais bonita sobre o tempo. Não sei se vocês conhecem, eu vou dar a vocês de presente. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Dito de outro modo, o tempo é uma imitação móvel da eternidade. Isso significa o quê? Uma superioridade da eternidade com relação ao tempo. Porque o tempo é imagem, imitação, cópia de um modelo que é justamente da eternidade. Isso significa, para Nietzsche, uma desvalorização do tempo em nome de uma eternidade como sendo a essência da vida, que a gente vê no cristianismo, que é uma eternidade prometida ao virtuoso, ao bom, ao verdadeiro. Bom, Nietzsche, com toda a sua sabedoria, podemos dizer assim, colocou em xeque. Colocou o que em xeque? Todos os princípios e valores estabelecidos na sociedade até o tempo na sua época. E quando falamos de moral, quando falamos da moralidade cristã, algumas pessoas podem se questionar, mas aonde se encontra isso? E buscando, e lendo, e vasculhando as obras de Nietzsche, a obra que mais fala sobre moralidade cristã, sobre a moral cristã, é uma obra chamada Genealogia da Moral. O livro ele se divide em 3 dissertações que tratam da origem dos conceitos bom e mal, da culpa, má consciência e, por último, sobre os valores ascéticos. Na primeira dissertação, Nietzsche irá desenvolver a ideia já apresentada numa outra obra dele, intitulada Humano Demasiado Humano, e também Para Além do Bem e do Mal, de que existe uma dupla origem para os nossos juízos de valor, resultante de 2 formas distintas de avaliar a vida, a moral dos senhores e a moral dos escravos. Na segunda dissertação, Nietzsche ele oferece a psicologia da consciência, o nascimento da consciência, da sociedade e da linguagem, entre as tribos primitivas a partir da crueldade, a justiça como acordo entre os fortes, que impõe sua vontade aos mais fracos. E também, na terceira dissertação, o nosso querido filósofo, ele trata sobre o ideal ascético. Então ali ele irá revelar a psicologia dos sacerdotes, sua forma de dominar o adoecimento do animal, homem, para a garantia do seu poder. Quanto ao poder do ideal ascético sobre nós, a resposta é quem pode do poder não tem antagonista. É a única explicação, a única fonte de sentido para o homem até hoje. Esse sentido é dado como se a vida fosse um erro, a qual devíamos evitar. O ideal ascético, tanto a vida como uma ponte para uma outra vida, por ser o único sentido até hoje. E o homem ser um animal carente de sentido, o homem, infelizmente, como diz Nietzsche, vai preferir querer o nada do que nada querer. Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e desatava a correr pela praça pública, gritando sem cessar: procuro Deus! Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditavam em Deus, o seu grito provocou grande riso. Ter-se-á perdido como uma criança? Dizia um. Estará escondido? Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá emigrado? Assim, gritavam e riam, todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e disse com os seus olhos: para onde foi Deus? Exclamou. É o que lhe vou dizer, matamo-los. Vocês, eu, somos nós todos que somos os seus assassinos.